Bom dia, minhas irmãs. Mais um dia que o Senhor nos concedeu, que sejamos gratas. E eu quis trazer hoje uma reflexão para nós. E essa reflexão ela é uma pergunta. Se você só tivesse hoje o que você agradeceu ontem, o que você teria? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, diz: Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, é para dar graças em todas as circunstâncias, não só nas boas, são em todas, tanto nas boas quanto nas ruins. E o versículo seguinte, o 19, diz assim: Não apaguem o Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom e abstenham-se de toda forma de mal. Então, minhas irmãs, em todos os momentos, sejam eles nos bons, com o marido em casa ou não, no deserto ou não, a gente tem que dar graças porque a gente não sabe o que Deus está preparando no meio do deserto. Eu lembro que na minha época de deserto, lá em 2019, parecia o fim do mundo. Muitas vezes eu achava até que Deus não estava me vendo, não estava me ouvindo. E diante de tudo que foi acontecendo no decorrer dos anos, eu vi que era só graça e misericórdia do Senhor na minha vida. Então hoje eu posso olhar para trás e agradecer de verdade, minhas irmãs, por tudo que eu passei. Pela amante, por ter sido mandada embora de casa, por não ter tido onde ficar. Todas essas coisas colaboram, elas cooperam com o nosso bem, elas cooperam com aquilo que Deus tem para fazer em nossa vida. Muita gente gosta de falar, por exemplo, da história de Jó. Jó não sabia qual seria o final, mas ele passou por todo aquele processo e o final dele foi ter 2 vezes mais. Só que ele não sabia. A gente sabe porque a gente já conhece a história. Na mesma coisa José. José foi vendido pelos próprios irmãos, imagine, né? Vendido pelos próprios irmãos, dado como morto, ninguém nunca procurou por ele. Estava na casa de Potifar como escravo, fazendo tudo certo. Foi jogado na prisão injustamente, passou anos na prisão e durante todo esse processo, que durou 13 anos, durante todo esse processo, José estava sendo preparado para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Deus foi mau porque permitiu que ele passasse por tudo isso? Na verdade, não. Deus já tinha mostrado para José o que é que esperava ele. Era o governo mesmo, né? Então, quando ele sonhava lá, quando ele estava na casa dos irmãos, com os irmãos e o pai se prostrando diante dele, o sol, a lua e toda aquela analogia, Deus já estava mostrando para ele o futuro, que o futuro dele era governar. Só que se Deus mostrasse o processo, talvez ele desistisse. Imagine, você vai realmente ser tudo isso aí que você sonhou, mas primeiro você vai ser vendido pelos seus irmãos, passar um tempo fora, ele não iria, né? Então Deus mostra pra gente o nosso futuro, ele só não mostra o processo, porque a gente não tem capacidade de lidar com o processo, mas dia a dia Deus vai nos ensinando a vencer. Que a gente possa ter sempre em mente esses 2 versículos. Tanto aquele que diz, em todas as coisas devemos dar graças, porque essa é a vontade de Deus para nós, quanto na outra lá de Romanos, que diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então pode ser o pior pesadelo que você está vivendo hoje, mas se você passar esse pesadelo com Jesus, lá na frente você vai entender e vai agradecer. Então todos os dias, agradeça a Deus por todas as coisas e tenha essa pergunta em mente. O que eu agradeci ontem, que se fosse para eu viver hoje só o que eu agradeci, o que eu teria? Então que a gente possa agradecer pela nossa vida, pelos nossos filhos, pela nossa família, pela casa, pelo alimento, por tudo aquilo que a gente tem no dia de hoje. Nós estamos começando mais um dia, né? Então que nesse dia a gente possa agradecer até pelas coisas ruins que acontecem, porque com certeza elas vão cooperar para a nossa eternidade, vão cooperar para aquele propósito que o Senhor tem em nossas vidas. E continuando a leitura de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, agora no versículo 23, diz assim: O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Então, é Ele que nos santifica em tudo, é nosso Pai que nos santifica. É Ele que prepara a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito, né? É Ele que nos ajuda a conservar íntegros e irrepreensíveis. Então que a gente possa estar diante do Senhor sempre em oração. Nas circunstâncias, nos nossos problemas. É como está escrito lá em Filipenses, né? Que a gente tem que entregar tudo a Ele em oração.
em agradecimento, que são ações de graças, em súplicas, em orações, e Ele mesmo, que é o nosso Deus de paz, Ele vai guardar a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Então, se apeguem, minhas irmãs, a essas promessas do Senhor, porque aí não vai importar o que você está vivendo hoje, por mais que doa mesmo, nós somos seres humanos, né? Enquanto a gente estiver nessa carne, a gente vai passar por aflições. Jesus disse isso, que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele também pediu para que tivéssemos bom ânimo. Então, que a gente passe pelas aflições e busque esse ânimo no Senhor. E eu queria que nós orássemos nesse sentido, para que o Senhor nos capacite a viver esses momentos, que o Senhor esteja presente em todos eles, que a gente possa permitir, né, através da nossa oração, que o Senhor esteja presente em todos eles. Eu lembro que tem uma música que minha mãe sempre ouvia, e eu ouvi um bom tempo, né, durante alguns períodos da minha vida, que diz assim, que em Jesus, amigo, temos mais chegados que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Essa parte aqui eu usava bastante nos meus momentos de aflição. Diz assim, ó que paz perdemos sempre e que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então, muitas vezes a gente perde a paz justamente por não falar com o Pai, por não levar a Ele tudo em oração. Então, que a gente experimente de amar esse lugar de oração. Sei que muitas vezes dá desânimo mesmo, às vezes a gente não tem força para orar, a gente já está realmente com aquela preguiça espiritual de que já tem tantos dias que a gente até tem vergonha de falar com Deus, né? Todo mundo passa por seus momentos, o dia mal chega para todo mundo, mas que nesse dia mal, ainda assim, você tenha força suficiente para buscar o Senhor, nem que seja em pensamento, porque até nas nossas lágrimas existe oração, mas que você possa entregar isso ao Senhor, né? Que você possa chorar diante do Senhor, que você possa orar pedindo ajuda para o Senhor e que Ele nos capacite a viver a vontade dEle aqui, mesmo passando por essas aflições. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais uma manhã, Senhor, e queremos te dizer que somos sim gratas, Senhor, somos gratas por esse amanhecer, somos gratos pela nossa família, somos gratos por tudo que nós estamos vivendo, mesmo sem entender, Senhor, mesmo achando que está tudo errado. Nós temos um Deus que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos e nós confiamos no teu poder, Senhor. Confiamos que, como Pai, o Senhor quer o melhor para nós, que somos teus filhos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, alcança as minhas irmãs, Senhor, com sabedoria, com graça. Pai, em nome de Jesus, ajuda elas nessas circunstâncias, nas situações com o marido, seja ele em casa ou fora de casa, que elas não ajam, Senhor, de acordo com os sentimentos dela, mas de acordo com a Tua palavra. Capacita as minhas irmãs dia a dia, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor deseja, aquilo que realmente vai estar de acordo com o Teu propósito. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a amar esse lugar de oração, de leitura da palavra, para que a gente possa fortalecer o nosso espírito e estar cada dia mais perto de Ti. Eu sei que muitas vezes é difícil, Senhor, para mim, para as minhas irmãs, mas é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá força na nossa fraqueza. Então nós te pedimos, Pai, que na nossa fraqueza, o Senhor continue sendo a nossa força, aquele que nos santifica em tudo, aquele que prepara nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, conservados e íntegros e irrepreensíveis para a vinda de Jesus. Pai, continua fazendo em nós e através de nós, Senhor, mesmo quando a gente não entender. Alcança, Senhor, o coração desses maridos que estão fora de casa, Senhor, trazendo revelação da Tua verdade, da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo se faça presente nesse processo e que o Espírito Santo de Deus, que é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, encontre espaço nesses corações, Senhor, para fazer aquilo que é a Tua vontade no Teu tempo, Senhor. Nós oramos e te pedimos que, apesar de tudo que nós estamos falando, mas que seja feita somente a Tua vontade, mesmo no desespero das orações das minhas irmãs, mesmo muitas vezes na falta de fé, Senhor, quando nós temos a nossa fé abalada, que o Senhor possa vir a nos renovar, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta-nos a fé, Senhor, para que nós possamos te agradar com as nossas atitudes, Senhor, com o nosso coração, com as intenções do nosso coração, com os nossos pensamentos. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse dia em Tuas mãos, pedindo que o Senhor cumpra a Tua vontade nesse dia, que o Senhor ache espaço em nós para nos conduzir, Senhor, em todas as situações. Pai, em nome de Jesus, nós cremos e nós te pedimos, porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir, Senhor, a Tua palavra. Então, nos ensina a viver a Tua palavra para que possamos colher os frutos de tudo aquilo que são Tuas promessas e que o Senhor tenha o Teu nome glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos.